Vamos lá então? Olha só, não tem como eu ler do capítulo 9, 30 ao 10, 31. Eu vou fazer uma exposição recordando aquilo que a gente viu e passando por esses textos todos paulatinamente. Tá ok? Amém? Que o Senhor seja glorificado, que a palavra seja exposta e que o nosso anseio seja que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E o que é arrependimento de pecados? Arrependimento de pecados é confessar e abandonar. Quando eu confesso e abandono, eu encontro misericórdia. Esse é o anseio de todo culto público, que saiamos daqui convictos dos nossos pecados, e não só convictos deles do ponto de vista da confissão, mas que a nossa vida lá fora seja uma vida que reflita essa confissão pública de pecado. Ou seja, que os meus dias sejam de abandono, de morte, de carregar no corpo as marcas de Cristo Jesus. Como diz Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé, no Filho de Deus. Todos digam amém. Amém. Bom, nós temos o Evangelho de Marcos dividido em 3 partes. Primeira parte, capítulo 1, versos 16 a 36. Jesus anuncia publicamente a chegada do reino, curando, expulsando demônios, anunciando que o reino chegou. Muitas multidões foram atraídas, e a gente viu também que a oposição das autoridades religiosas judaicas e políticas romanas cresceram também, diante, é claro, da popularidade que Jesus tomou. Do capítulo 3 ao 7, ao 8, 21, nós vimos que os milagres e o ensino de Jesus conquistou a admiração da multidão. E a gente viu que até os gentios estavam se rendendo a Cristo, reconhecendo o seu senhorio, mas nós vimos que os discípulos não foi assim, com os discípulos não foi assim. O senhorio de Cristo, o ensino do reino de Deus foi algo que aconteceu paulatinamente na vida dos discípulos. Não foi instantâneo. É tanto que a primeira multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu uma segunda vez, para que houvesse uma compreensão dos discípulos acerca da majestade do reino de Deus que estava presente entre eles, e mesmo assim eles vacilaram. Do capítulo 8, 22 ao 10, 45, que são as perícopes, as sessões que nós estamos tratando desde o último culto da série, e hoje fala da natureza do reino de Deus e o discipulado. Aqui nós temos, na última mensagem, na mensagem atual, nós temos o trilho do caminho da cruz. Mas os discípulos ainda têm dificuldade de compreensão. E no capítulo 4, o ápice, do 10 ao 15, o rei entra em Jerusalém. Isso a gente vai ver lá na frente. O ápice é a esperança da mensagem do Senhor, a ressurreição. Essa é a maior esperança que eu tenho e que nós temos. E você vai entender, dia após dia, que essa é a única e a maior esperança que você e eu temos que sustentar. Se você não entender de bom grado, você vai ser obrigado a entender. Eu quero entender de bom grado
humildemente, aceitando isso. Eu não quero levar pancada da vida para compreender que essa esperança é realmente a única esperança e a maior e a única esperança. Bom, nós temos agora um texto que começa no capítulo 8, 22. Eu estou pregando do 9:30 ao 10:31, mas essa sessão começou no 8, 22. Onde Jesus explica a natureza do reino dele. E Jesus reforça o que é ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo? O que é caminhar o caminho da cruz? Bom, capítulo 9, 30 ao 10, 31, nós temos 6 parágrafos. No versículo 30 ao versículo 32, Jesus vai explicar sobre o que iria acontecer com ele. Olha só o que aqui diz o texto. 10, 30 ao 32. Não, desculpa, 9, 30 ao 32. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Mais uma vez, os discípulos, assim como eles não entenderam por que Jesus estava fazendo curas e milagres, Jesus fala pela segunda vez do que iria acontecer com ele, e os discípulos ainda não compreendem a questão do reino de Deus. Não é fácil realmente compreender o reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma dinâmica completamente diferente da nossa dinâmica. A nossa dinâmica é baseada no senso de justiça humano. E a nossa justiça é como um trapo de imundícia. O reino de Deus tem outro parâmetro, baseado na justiça do próprio Pai, que é diferente da justiça humana. A justiça humana, ela age de forma a desconsiderar que tudo aquilo que Jesus fez, ele fez sem levar em consideração o meu próprio mérito. A justiça humana é carregada de um senso de obediência que tem o objetivo de impressionar a Deus ou de tornar Deus devedor. Ou seja, eu faço alguma coisa e Deus se torna meu devedor por isso. Versículo 33 ao 37. Enquanto o mestre estava pensando em servir, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior entre eles. Versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aqui Jesus
trabalha a questão do discipulado, mostrando, através da criança, como o reino de Deus deve ser recebido. E a gente vai ver lá na frente que para o jovem rico, ele teria o direito de receber o reino de Deus simplesmente pelo fato de ter cumprido todos os mandamentos. Então Jesus aqui faz um contraste entre a criança e aquele jovem rico da parábola, que disse: Senhor, eu já cumpri todos os mandamentos. A criança, ela tem uma dinâmica diferente. Ela tem uma humildade intrínseca. Essa comparação da criança com o jovem rico, que se ensoberbece diante do Senhor, dizendo que já tinha cumprido todos os mandamentos, como se dissesse: eu mereço a salvação porque eu cumpri todos os mandamentos. E Jesus está mostrando aqui as crianças, como contraste em relação ao jovem rico. A criança, nesse aspecto, ensina a todos nós, mas nós vamos aprofundar mais um pouco isso lá na frente. Jesus fala: vocês precisam ser o último de todos. Vocês querem saber quem vai ser o maior, mas o que vocês precisam fazer é ser o último de todos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque no versículo 38 ao 41, 38 e 41, tinha um homem que expelia demônios. E esse homem que expelia demônios, Jesus diz: olha, os discípulos disseram: nós o proibimos de expelir os demônios, porque eles não seguiam conosco, eles não estavam na nossa tribo. É isso que o texto está dizendo, não estou forçando o texto não. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: nós como discípulos do Senhor, só entenderemos o reino de Deus a partir do momento que recebermos a Jesus como criança, e não querendo ser como o jovem rico, que se coloca como alguém que já está em condição de receber a Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos entender aqui que a nossa caminhada deve ser de humildade. Um discípulo, ele deve caminhar com humildade. E humildade aqui, no versículo 38 ao 41, é tolerância e caridade e amor. É claro que a palavra tolerância na pós-modernidade, ela é perigosa, porque eu não devo tolerar tudo. E a palavra amor também na pós-modernidade, ela é perigosa, porque às vezes as pessoas pegam até a própria questão do amor de Deus e transformam o amor de Deus como se Deus aprovasse todas as coisas. Não, não é isso. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que o discípulo precisa deixar de ser intolerante em algum aspecto. Existia alguém aqui que estava fazendo algo em nome do Senhor. Não proíba. A minha atitude não deve ser essa. A minha atitude não deve ser de exclusivismo. Eu também tenho um problema com a palavra inclusivismo, porque inclusivismo é uma palavra que foi mal desenvolvida agora nesses últimos anos. A inclusão é como se o direito da minoria fosse maior que o direito da maioria. Não, não é nesse aspecto que eu quero falar. Eu não sou bobo e nem menino para falar nesse aspecto. Mas o que eu estou falando é que o discípulo de Jesus precisa ser mais tolerante.
Não tem como eu ser cristocêntrico se eu sou um cara intolerante. Não tem como eu ser cristocêntrico se eu sou uma pessoa completamente impaciente. Olha aqui que Jesus, não é Calvino que está dizendo aqui, não é Michel, não é André, não é Felipe, não, é Jesus. Não lhe o proibais. No 37, qualquer que receber uma criança tal como essa, em meu nome a mim me recebe. Ou seja, a atitude do discípulo deve ser a atitude de uma criança. Uma criança, embora ela tenha a natureza pecaminosa, ela tem uma simplicidade. Você parou para pensar que você fala com o seu filho, você briga com o seu filho, e pata de galinha, pé de galinha não mata pinto, como diz o ditado, e daqui a pouco seu filho corre para o seu lado, te abraça, te beija e diz que te ama. A criança tem uma característica que traz exemplos de como nós temos que ser para entender o reino de Deus. Mas os discípulos proibiam as crianças de chegarem perto dele. Os discípulos tentavam cessar a ação do homem lá que estava falando em nome de Jesus. Não proíba as crianças de chegar até mim. Não proíba esse homem. No versículo 49, ele diz o seguinte: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. É um alerta. Ou seja, para sermos discípulos, nós precisamos ter sal em nós mesmos. O sal é uma qualidade que nos faz sermos bênção na vida dos outros. O sal é uma qualidade que faz com que a gente mantenha a paz uns com os outros. Então a gente vai vendo aqui que os discípulos sempre buscam um tipo de exclusivismo. Primeiro, os discípulos não entenderam que Jesus veio também para os gentios. Na mensagem passada a gente falou sobre isso. Os discípulos tinham dificuldade de entender que o reino de Deus podia se estender aos gentios. Essa foi a mensagem passada. A gente continua vendo aqui os discípulos com muita dificuldade. Por quê? Porque eles achavam que o reino de Deus era só deles. O reino de Deus não era só deles. O reino de Deus era para aqueles que aceitassem com fé, independentemente se fossem judeus ou gentios. E para nós que entendemos isso, nós não podemos deixar de sermos sal, de termos amor, porque se nós deixarmos de sermos sal e deixarmos o amor, está tudo perdido. Está tudo perdido. Eu não quero perder o amor. Não quero. Eu não quero ter um amor inclusivista como as minorias pregam aí. Eu acho isso perigoso. As minorias, elas criam regras como se a maioria tivesse errado. Isso eu acho perigoso também. Eu quero ter um equilíbrio aqui em tudo que eu vou falar hoje. Eu não quero ter esse tipo de pensamento. Agora, eu não quero também ser um tipo de exclusivista que setoriza o amor de Deus para uma classe, como se Deus não pudesse alcançar todos os grupos, gentios, judeus. Não. A humanidade é alvo do amor de Deus. É claro que, infelizmente, nem todos são salvos e serão salvos. E Deus não pode ser questionado por conta disso, mas o amor dele está estendido. Ide e pregue o evangelho a toda criatura. E Jesus dá um alerta aqui bem claro. Tenham sal em si mesmos. Tenham sal em si mesmos.
Meus irmãos queridos, nós precisamos entender a natureza do reino de Deus. E o que é ser discípulo do Senhor? O trilho do caminho da cruz deve ser vivido com muita humildade. Nós precisamos buscar muita humildade, porque debaixo desse sol tem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, e tantas surpresas podem te pegar. Então nós precisamos trabalhar essas virtudes, precisamos ser convictos. Eu acho muito interessante, e eu quero reforçar aqui, que o povo de Deus precisa ser convicto naquilo que acredita, e expressar isso publicamente. Agora deixa eu te dar um aviso aqui, sem extremismos, por favor, sem querer matar um ao outro, sem querer se ufanar um em relação ao outro. Sejamos como Cristo. O nosso exemplo é Cristo Jesus. Eu não concordo também com tudo que está acontecendo, e eu também quero mudança no nosso país. Sim, eu já me posicionei, eu quero mudança nesse país. Agora eu tenho uma plena convicção de que nós precisamos saber nos colocar. Precisamos aprender a nos colocar. Se a outra parte não se coloca de uma forma devida, não importa. O meu modelo de vida não é o que o outro faz. O meu modelo de vida é Cristo. O meu modelo de vida não é pagar o mal com o mal. O meu modelo de vida é o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou agir como Ele age. E é isso que o capítulo 10, 1 ao 45 fala, que nós precisamos ter humildade para servir no reino de Deus. No capítulo 10, ele fala no versículo 1 ao 12, da questão do divórcio. Jesus tratando dessa instituição divina. Aqui, alguns fariseus tentam experimentar o ensino dele. E ele aqui no meio do caminho parece que interrompe aqui para dar uma resposta aos fariseus acerca da instituição divina do casamento. Aí no versículo 13 ao 16, de novo os discípulos tentam impedir as crianças de chegarem até ele. Aí ele diz no 10, 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos, cheios de razão, cheios de si, sem entender ainda o reino de Deus, sem entender ainda a mensagem da cruz, os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Olha o que Jesus está dizendo, se você não for como essa criança, ou seja, se você for como o jovem rico, que quer se justificar, que quer dizer que cumpre todos os mandamentos, que já fez tudo e que por isso merece, ou se você ficar impedindo aqueles que estão fazendo algo em meu nome de fazerem, ou se você impedir as crianças, você não entendeu o que é o discipulado de Jesus. A tentativa dos discípulos é uma tentativa extremamente legalista. O legalismo coloca regras onde não devem ter regras. Nós temos regras, sim. Nós não somos antinômicos.
Nós não vivemos uma antinomia, ou seja, não somos contrários a normas. Nós aceitamos normas. E eu quero normas para o Brasil, eu quero normas para a minha vida, quero normas para a minha família, sim. Mas eu quero normas, mas eu também não quero legalismo. A mensagem de Jesus, ela não é legalista, ou seja, ela não coloca Deus devedor pelas ações. E ela não é contrária a normas. A mensagem de Jesus não tem esses dois pontos. E nós precisamos disso para aprender a viver. Os próprios discípulos aqui caminharam por um longo caminho sem compreender o que Jesus queria dizer. Quantas pessoas na sua vida que você falou para ela de Jesus por muito tempo, ou quantas pessoas que se diziam crentes, que estavam ao seu lado, que você ensinava certas coisas, e essas pessoas demoraram anos para aprender. Meu amigo, eu demorei anos para aprender que eu não tenho mérito nenhum na minha salvação. Eu era arminiano, eu brigava com o Fidelis. O Fidelis era muito mais humilde que eu, porque ele continuou congregando, porque se fosse eu tinha saído. O Fidelis me aturou aqui 7 anos, acho que uns 7 anos, arminiano. Eu era aquele cara de 4 pontos, no 5º ponto eu engasgava. Eu era um reformado de 4 pontos. Eu discutia, eu estou usando esse exemplo porque demorou muito tempo para eu entender. Cara, tinha textos que não entravam na minha cabeça, eu disse, não, isso não é possível. Eu lembro que ele foi humilde. Se fosse outro, tinha falado assim, não fico nessa igreja não. Não fico não. Obrigado, hein? Eu estou mais calvinista que você. Ultrapassei um mestre. Tem coisas que você demora a entender. Aqui nós temos 3 capítulos, os discípulos patinando, literalmente. Ainda bem que eu não escolhi um texto diferente para você não achar que eu estou encomendando mensagem. Aqui nós estamos caminhando no rumo daquilo que nós estamos propondo, pregando expositivamente. O jovem rico, quem pode ser salvo? Os discípulos perguntaram, sendo assim, ele disse aí que cumpriu todos os mandamentos e mesmo assim não tem jeito, então quem é que pode ser salvo? Jesus responde, olha, com o homem é impossível, mas não com Deus. Para Deus tudo é possível. Aí Pedro vem, com todo o legalismo dele. Quer dizer, eles não estavam entendendo ainda a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus é baseada na justiça unicamente de Cristo. É baseada unicamente na justiça de Cristo. Pedro disse, Senhor, nós desistimos de tudo e o seguimos. A meritocracia ainda estava cravada, não só no jovem rico, mas estava cravada na vida dos discípulos. De fato, era muito difícil compreender que uma pessoa não rica pudesse deixar de ir para o céu, porque essa era a compreensão dos discípulos. Você lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, Jó perde tudo, meu amigo. A teologia dos amigos de Jó, esse cara devia estar em pecado, é a teologia dos discípulos aqui. Ou seja, para os discípulos, a teologia dos discípulos na época era o seguinte, pô, esse cara é rico, não vai ter a salvação, porque riqueza é sinônimo de bênção de Deus, então, dessa forma, ninguém vai ser salvo. A meritocracia, o legalismo estava arraigado no coração dos discípulos. Irmãos, sabe que meritocracia, às vezes a gente tem que tomar aquele banho de criolina. Sabe, você conhece criolina? Eu lembro que eu morava no centro de Taguatinga, e era um horror aquele fedor do supermercado Jumbo. Era um cheiro horrível, e eu lembro que toda sexta-feira eles jogavam um jato de água com criolina. Aí quando a gente passava a sexta-feira lá, a gente quase morria com o cheiro da criolina. E às vezes parece que a gente tem que tomar um banho de criolina para nos lavar do nosso legalismo,
da nossa falta de amor, da nossa falta de misericórdia. Nós somos implacáveis. Nosso exemplo é Cristo. Se teu irmão errar contigo, já era para você, meu irmão. Para alguns, sim, já era. Depender da misericórdia dos outros não é algo tão fácil. É por isso que as pessoas têm dificuldade de confessar seus pecados uns aos outros, porque em algum momento ela confessou seu pecado e o seu pecado foi exposto. Então, meu amigo, quando alguém confessar um pecado para você, guarde isso com misericórdia. Guarde isso com compaixão. Se a pessoa confessou porque ela estava no limite, ela precisava confessar. Ela precisava de cura. Nós precisamos nos livrar. Precisamos ter uma mensagem forte, uma mensagem viva, uma mensagem impactante, uma mensagem que não negocie valores, que não negocie os mandamentos, que seja convicto da sua posição. Eu gosto de convicção, eu não gosto de gente frouxa, não. Seja convicto. Seja realmente convicto. Agora, seja convicto com mansidão. Convicção sem mansidão, você perde a razão, ninguém te ouve. E o que está acontecendo hoje é que ninguém está se ouvindo. Ninguém está se ouvindo. Está um pitbull de um lado gritando e um Rottweiler do outro gritando. Ninguém está se ouvindo. Ninguém está conseguindo se entender. Então pare um pouco, meça as suas palavras, age com mais sobriedade. Nosso momento é crítico, sim, eu compreendo. Nós estamos em guerra, sim, eu compreendo que nós estamos em guerra. E você não pode ser frouxo na guerra, mas saiba usar as armas de forma correta. Porque senão você vai agir como os discípulos de Jesus nessa fase aqui, como homens legalistas, exclusivistas, sem misericórdia, sem compreender o reino, que impede as pessoas de chegarem a Jesus Cristo. Jesus pronuncia sua morte. E os discípulos, sabe o que eles fazem? Eles começam a disputar quem é o maior no reino. Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer. Sabe quando o pai diz, olha, eu estou ruim, e os filhos começam a discutir de quem é a herança? São os discípulos aqui. Olha, eu vou morrer, está chegando a minha hora. E eles começam a disputar quem era o maior entre eles. Jesus está falando de servidão, os discípulos estão falando de poder. Jesus está falando de servidão, os discípulos estão falando de glória humana. Jesus responde, apontando para a natureza do discipulado, ser servo e tornar-se como uma criança. Que não tem quem se gloriar, a não ser se render. Essa é a comparação. A natureza do discipulado é ser servo. Mateus 10, 45 traz essa natureza. Nós vamos falar isso na semana que vem. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, se você é servo, acolha os pequeninos de Jesus e não leve-os a pecar. Quais são os pequeninos de Jesus que o texto está falando? As crianças e pessoas, aqueles expulsadores de demônios que ainda não tinham compreensão exata da fé. Jesus está chamando eles de pequeninos. Acolha esses pequeninos e não os leve a pecar. Como é que a gente leva o pequenino a pecar? Quando a gente se coloca superior a eles. E Jesus diz, olha, aquele que acha que é o maior, seja o que sirva a todos. Seja o que sirva a todos. Então, ao invés de eu me engrandecer em relação ao meu irmão, eu não quero fazer com que ele tropece,
E além de eu não querer que ele tropece, eu quero servi-lo. Bom, se a gente quer ser discípulo de Jesus, é por aqui. É por aqui que a palavra está nos ensinando. É por aqui. Humildade para servir no reino. Reconhecer que o reino não é só nosso. Os discípulos tiveram dificuldade de Jesus indo para os gentios. E os gentios compreendendo o reino de Deus e eles, lelé da cuca, sem compreender nada. Aí, no capítulo 10, 13 ao 16, quando ele volta a falar dos pequeninos, ele está fazendo um contraste com as crianças. O legalista, ele diz, eu guardo todos os mandamentos. Jovem rico, com toda a riqueza que eu possuo, eu ainda consegui te servir, eu consegui guardar os mandamentos. Ou seja, a riqueza não foi impedimento, não é impedimento para entrar no reino de Deus, não. Não, realmente, a riqueza não é impedimento para entrar no reino de Deus. Mas pode ser um sinal, da forma como eu entendo a riqueza, pode ser um sinal de que eu não entendi o reino de Deus. Ele diz, olha, com tudo que eu tenho, eu cumpri todos os mandamentos. A gente não vê em nenhum momento o jovem rico dizendo, de fato, eu sou um pobre, miserável, cego e nu. Em nenhum momento ele reconhece. Há algo de errado com todos nós, meus queridos. E o dinheiro, o poder, a arrogância, a falta de humildade pode nos cegar sobre a nossa própria condição espiritual. O legalismo é um feito que leva a pessoa a entender que as realizações que ela fez assegurou a vida eterna. A criança se torna um exemplo de crentes que se humilham e passaram a ser confiantes. Reconhece suas necessidades. O rico não reconheceu nenhuma necessidade, muito pelo contrário. Eu cumpri tudo. Mas a natureza do discipulado é reconhecer a minha pobreza espiritual, é reconhecer que eu preciso ser servo ao invés de senhor, é reconhecer que Jesus, ele está sendo estendido às nações. Jesus não é da igreja batista, Jesus não é da igreja presbiteriana, Jesus não é da igreja católica. Meu irmão, a eleição que nós temos nos explica justamente isso. Ser eleito é a condição de todo o povo de Deus na face da terra, independentemente em qual igreja eles estejam. Isso demonstra que pode ter pessoas eleitas nos lugares mais esquisitos que você possa imaginar. Eleição não é exclusivismo. Eleição não é um povo de uma igreja tal ser escolhido. Não, eleição é o povo de Deus escolhido na face da terra. A doutrina da eleição não tem nada de exclusivismo, muito pelo contrário. Ela é humilde ao reconhecer que o povo de Deus está espalhado na face da terra. Então, não faça com que ninguém tropece. Não faça com que ninguém tropece. Não faça isso. Porque senão você não entendeu os fundamentos da nossa fé. Não faça isso, por favor. Vamos agir diferente. Vamos agir diferente. Não estou dizendo para você ficar igual um Zé Bocó, não. Não estou dizendo para você ficar igual um Zé Mané, não, que não se posiciona, não. Mas vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria. Eu estou num grupo com minha família. Eu tenho 3 irmãos na Bahia. Os 3 são Lula. Eu amo os 3. E eu disse para eles o seguinte no grupo: jamais eu vou vender, trocar a minha irmandade que eu tenho com vocês por qualquer discussão. Então, que cesse a discussão agora em nome de Jesus. Isso em nome de Jesus fica comigo, que eu não falei isso no grupo. Eles são 3 espíritas e 3
votantes no Lula. E quando a minha irmã começou a atacar as farpinhas, eu disse: eu não perco você por essa discussão. Não perco. Eu vou repetir aqui. Jesus não é de direita e nem de esquerda. Jesus é o servo sofredor que Isaías 53 nos fala e que Marcos 10, 45 vai chancelar. Como está difícil. Como está difícil. E não force a igreja a ser exclusivista. Nós temos já nos posicionado acerca de várias coisas. Nós repugnamos veemente qualquer tipo de ideologia de gênero, qualquer tipo de corrupção, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que você tem que protestar mesmo. Agora, entenda uma coisa. Não polarize a sua fé. A sua fé é cristocêntrica, não é bolsonarocêntrica, nem lulocêntrica. O antropocentrismo está tomando conta do povo de Deus. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E você pode ficar com raiva de mim hoje. Pode ficar, não tem problema. Mas o povo de Deus está se tornando antropocêntrico. Meu querido, eu quero que a corrupção acabe. Eu quero que a miséria acabe. Eu quero até deixar de pagar plano de saúde, porque se o Bolsonaro ganhar, eu vou ter um hospital de primeira qualidade. Né? Meu sogro vai deixar de pagar 4 mil de plano de saúde. Eu quero tudo isso. Mas eu quero entender a natureza do reino de Deus. É um coração que pela fé em Cristo precisa se converter a Cristo. Pode mudar o governo, eu quero que mude mesmo. Só que o coração do homem continuará corrupto. A corrupção só vai ser cessada quando o coração do homem for encharcado da glória de Deus através do evangelho de Jesus Cristo que muda. A natureza pecaminosa permanece a mesma. Sim. Eu já expressei isso, eu vou votar no Bolsonaro, e nunca falei isso. Mas o exército militar não vai conseguir chegar dentro de uma casa se o marido quiser matar a esposa. Pare com essa ilusão de que tudo vai mudar da noite para o dia, não vai. Eu acho que precisa mudar a partir de alguma coisa agora. Eu estou contigo, mas pare com essa idolatria infantil. Jesus não é de direita e nem de esquerda. Jesus é reino de Deus. Jesus é evangelho. Todo que nele crê será salvo. Ah, meu Deus. Serviço e sacrifício. Eu quero servir meu Senhor e sacrificar a favor do meu irmão. Eu tenho irmãos de sangue que pensam completamente diferentes de mim. Eu tenho pessoas que pensam diferente. Pastor, mas tem coisas que não dá. A igreja já se posicionou. A EBD está se posicionando todo domingo de manhã. Nós já nos posicionamos claramente. Pare de me perturbar com essas coisas. Nós já nos posicionamos, todo mundo já sabe qual é a posição. A revista da Escola Bíblica Dominical está sendo falada todo domingo. Nós somos contra todo tipo de coisa que vocês estão protestando. Sim, concordamos com vocês. Mas não sacralize partidos políticos. Não sacralize pessoas. Quem matou John Lennon foi o ídolo dele. Quem matou John Lennon foi o ídolo dele. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse negócio do Bolsonaro está virando idolatria. Esse negócio de Lula está virando idolatria.
Pessoas extremamente, olha, não dá mais. De um lado e do outro está virando uma coisa, está um inferno. Aí você vê lá, um amigo meu colocou lá, esse cara é um desgraçado, você é um filho do demônio, isso é não sei o quê. Rapaz, e se ele for um eleito de Deus, que um dia vai se manifestar? Nunca chame ninguém de desgraçado, nunca chame, por mais nojento que seja e asqueroso, denuncie isso. Agora, nunca exclua ninguém do plano divino. Não faça isso nunca, por favor. Esse discurso não está legal. Tem muita mentira, muito fake, muito isso e muito aquilo. Eu não quero ser igual a ninguém, eu só quero ser igual a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero servir e sacrificar a minha vida a favor dos meus irmãos. Eu não quero impedir ninguém de vir ao reino de Deus. Eu quero compreender essa mensagem. Eu quero compreender. Eu quero ter convicções profundas, enraizadas. Eu quero me manifestar em relação àquilo que eu penso. Eu entendi que eu tenho o direito de ser cidadão. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Mas eu estou proibido de criar partidos dentro da igreja. Por uma questão, eu entendo que por uma questão a gente não tem uma outra saída. Porque o negócio está ficando feio. Agora eu quero aprender a amar, respeitar e ter o mínimo de tolerância com quem pensa diferente de mim nesse aspecto. Nem todo que vota no Bolsonaro é um cara que quer matar todo mundo, como os esquerdistas dizem. E eu vou dizer também, nem todo esquerdista quer que ideologias de gênero pegue e influencie a nação. Socialismo e capitalismo estão entranhados. Estude, deixe de estudar Facebook, vá para os livros. Essa coisa de socialismo e capitalismo são duas coisas que estão entranhadas. Eu não sou socialista, de fato, eu confesso aqui para vocês, não sou. O comunismo eu vejo que tem coisas terríveis que eu não quero. Mas nem todo socialista é aquele cara que quer ver criança sendo estuprada. Tem socialistas que querem, de fato, trabalhar questões sociais. Eu tenho que ser honesto em afirmar isso. Será que dá para você enxergar isso? Ou você vai colocar todo mundo no mesmo saco? Porque está assim, os lulistas colocam todo bolsonarista no mesmo saco. A impressão que eles têm é que todo mundo quer estar com a arma na mão e matar todo mundo. Olha como ninguém está se compreendendo, ninguém está se ouvindo. E, por outro lado, o bolsonarista acha que todo cara que vota no PT, ele vota no PT porque ele quer ver a ideologia de gênero pegar no Brasil. Não necessariamente. Existem várias camadas de socialismo, existem várias camadas de capitalismo. E eu digo isso como uma pessoa que não é socialista. Mas entenda que nem todos defendem um pacote completo, e é nesse momento que você tem que ser tolerante. Agora, se você encontrar alguém que defenda todo o pacote completo, tanto de um lado como do outro, fique desconfiado. Agora, vamos ter sabedoria. Eu estou falando tudo isso, eu sei que depois vou ser apedrejado. Tenha sabedoria em nome de Jesus. Quando você olha para a história, você identifica que tem muitos discursos inflamados que não estão dizendo coisas verdadeiras, que estão fugindo de conceitos básicos, de fundamentos básicos. Eu não estou defendendo aqui socialismo e nem comunismo. E nem quero dizer que o capitalismo
ele tem razão em tudo, porque o capitalismo não tem razão em tudo. Não tem. Depois da Revolução Industrial, de fato, o homem, como ser social, se perdeu no meio do caminho. Então, essas duas polarizações têm erros. A única coisa que não vai ter erro é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, larga esse antropocentrismo. Tenha convicção, mas larga esse antropocentrismo. Vai lá e vote com firmeza. Defenda o teu voto com firmeza. Agora, fique com isso aqui, ó. Porque o teu ídolo vai te abandonar. O teu ídolo ele vai te decepcionar. Ele vai te decepcionar. Por isso que eu sempre falo, nunca idolatre pastor, porque pastor vai te decepcionar. Todo mundo que você idolatra, você cai. Você cai e a pessoa cai. Oremos por quem vai ganhar. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. E que a gente possa, no nome de Jesus, entender o evangelho do reino de Deus e não impedir que os pequeninos venham. Não. Como está sendo difícil falar sobre isso hoje. Como é difícil colocar Cristo no centro, não é verdade? Porque quando a gente coloca Cristo no centro, a gente começa a pensar, por um lado realmente tem erro, para o outro lado realmente tem erro, e só sobra Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que foi ao encontro dos judeus, aquele que foi ao encontro dos gentios, aquele que é recebido por fé na justiça e no mérito exclusivamente da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário.